E pronto, o negócio deslanchou. Enfim, 3 anos saiu o primeiro sócio, 7 anos saiu o segundo sócio e eu fiquei sozinha. E assim, quando eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? O interior invade o D&D Shopping e eu tô aqui hoje com a Adriana Silva, da Adriana Decor, que veio trazer a bossa do interior para decoração paulista. É o jeitinho caseirinho, interiorano. Gente, mas tá um sucesso isso, Adriana. Tá, né? Que delícia. Quantos anos de Adriana Decor? A Adriana Decor tem 19 anos no mercado. De quase 20 anos. Quase 20 anos. Já atingiu a maioridade. Inclusive já atravessou barreiras, porque Sim. assim, a interior é São Paulo e é o mundo inteiro. Sim, nós atendemos todo o Brasil, né, com a confecção própria de roupa de cama, das cortinas. E em Miami, nós temos um apoio lá, que é um dos parceiros, onde nós podemos atender no showroom. Então já tem alguns profissionais Olha que isso. nós trabalhamos lá, é muito bacana. Mas aí no meio do caminho, assim, né, a gente nunca sabe o que Deus prepara para a vida da gente. Mas ele sabe direitinho Onde colocar, né? e a hora de colocar, não Sim. é, Adriana? Porque durante esse ano, os planos mudaram. E aí a gente mudou. acabou vindo aqui pro D&D. Me conta uma coisa. Você sempre foi de Americana? Você nasceu Não. em Americana? Uau! Como assim? Me conta mais. Como é que começou? Eu sou mais do interior ainda, eu sou de São Carlos. Gente, e aí? Como é que foi? Como é que você foi parar em Americana? Então, na verdade, assim, eu fui para a Americana porque meu marido mora em Americana e ele foi trabalhar em São Carlos. A gente se conheceu, nós namoramos durante 6 anos e eu acabei vindo para a Americana. Quando eu vim para a Americana, eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa, porque como que eu ia fazer, entendeu? Tava deixando toda a minha vida lá em São Carlos, família, todo mundo, e vim para a Pra Americana. começar uma vida nova. Sim. Quando você era criança, você tinha vontade de ser o quê quando crescer? Nossa, sabe, eu vou falar, eu sempre tive vontade de ser jornalista. Jornalista? Sempre, porque eu gosto muito de conversar. Como a gente brinca, Comunicação. né? Eu gosto muito. Só que nunca tive essa oportunidade, essa é a verdade. Eu não sei se pelo tipo de criação, porque minha família é muito simples, muito simples. Então, eu estudei em escola do estado, fiz ensino médio e tudo, fiz magistério, você tem uma noção. Professora. Professora. Um dom para poucos. Mas não tenho paciência, não. Mas você sabe que quando você fala assim, eu tinha um sonho de ser jornalista, eu acho que é um dom também para poucos, que é o dom da comunicação. E isso me ajudou. E eu não tenho dúvidas, porque o comércio, ele é feito de Exatamente. comunicação. E E você tem que entender gregos e troianos. E se você não Exatamente. soubesse comunicar, Aí você não sai do tem lugar. jeito. E isso eu sempre tive muita facilidade. O meu pai, na verdade, ele sempre teve comércio. Então, desde os 11 anos, eu sempre trabalhei com meu pai. Ele atendendo ali, meu pai tinha uma autoescola e um despachante em São Carlos. Uau! Ele era instrutor da autoescola e eu ficava lá no balcão trabalhando e ajudando. Desde 9 Você anos. cresceu no comércio, então. Eu cresci no comércio. Na verdade, eu falo assim, que a minha profissão é ser vendedora. Você acredita? Eu brinco assim, gente, o que precisa vender, vocês me dão que eu vendo. Oh. Você precisa se comunicar, você precisa ir atrás para poder atingir seus objetivos. E minha vida sempre foi assim. Então, assim, quando eu montei a loja, que agora eu vou te dizer, também foi uma coisa assim. Eu sempre trabalhei com vendas, eu não entendia nada de decoração, de nada, nada, nada. Mas eu tive a oportunidade, eu aprendi durante esses anos. Assim, hoje eu posso falar assim, eu sei muito, porque aí também eu fui estudar, né? Eu tive que aprender. Mas a loja veio meio de gaiato, assim, Então, no onde negócio. veio a ideia de entrar pro mundo da decoração? Ó, pra você ter uma noção, 20 anos atrás, vamos falar de 20 anos mais ou menos, em Americana só tinha 1 ou 2 lojas nesse segmento. A minha loja foi a terceira, porque assim, tinha uma que durante muitos anos trabalhou, depois quando eu abri a minha, outra loja no mesmo segmento já abriu em seguida. Então, você imagina, 20 anos atrás, só 3 lojas desse segmento Olha numa isso. cidade inteira. Qual que foi o diferencial da minha loja, eu acredito? Eu consegui enxergar, por exemplo, a necessidade dos profissionais. Porque antigamente era tudo Segredo. muito difícil. É. E não tinha, por exemplo, a confecção, né? Vamos falar assim, um ateliê.
não é qualquer pessoa que consegue produzir com qualidade. E o arquiteto começou a ir na minha loja e definir da maneira que eles queriam. Personalizava. Então, personalizar. Se eles queriam um acabamento de uma cor, o tecido do outro, a costura de assim, de nervo, sabe? Todo o detalhe na barra da cortina, sob medida, tudo eu comecei a fazer. Então, acho que foi aí que eu me destaquei no mercado. Sim. Mas eu tô curiosa para entender de onde veio a parte de oficina, porque acaba sendo oficina de costura, né? Você começou... De onde saiu Então, a parte de ateliê e a parte de decoração? Então, na verdade, eu sempre trabalhei com vendas, como eu estava te falando. Sempre. Então, assim, eu trabalhei em loja de roupa infantil, eu já vendi lingerie, eu já vendi joia, eu já vendi tudo. Vendedora. E só que passou eu me casei, né? Quando eu vim americana, casei. Tentei trabalhar como professora, mas eu não me adequei e achei melhor não. Porque realmente eu não tinha, assim, paciência e eu vi que eu não era aquilo pra mim. Porque na teoria era muito bacana, mas na prática não foi legal. Então, eu desisti. E aí, quando eu desisti, eu continuei trabalhando com as vendas. Eu fiquei grávida da minha filha, né? Então, eu tive a minha filha quando ela estava com 1 ano e meio, eu fiquei grávida do meu segundo filho. E eu trabalhava essa época com uma loja de roupa infantil até. E eu falei assim, agora eu não quero mais trabalhar. Eu tô cansada, eu quero parar, eu vou cuidar dos dois. Chegou pra mim, acabou. O Carlos tinha o trabalho dele, eu falei, vou virar dona de casa. E o que aconteceu? Aí, 2 pessoas que já tinham trabalhado nesse segmento queriam abrir a loja e eles precisavam de um sócio investidor. E conversaram com meu marido. Aí o Carlos falou, não, vamos embora, vamos montar esse negócio aí e ver o que dá. Porque ele falou, vou entrar como sócio investidor, vocês trabalham e tal. Só que, menina, você não acredita, um mês que tinha aberto a loja, as pessoas começaram a ir e eles precisavam de mais uma pessoa na loja para trabalhar. E aí veio aquele impasse, a gente contrata alguém ou faz o quê? O Carlos falou assim, por que você não vai? Você que sempre trabalhou com venda, com um monte de coisa, vai lá na loja. Gente, parecia que era um chamado. É incrível, né? E eu falei assim, nossa, será? Ele, vai, nem que for para atender telefone. E eu fui, e realmente, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo com os meninos, eu aprendi a tirar medida, passar pedido. O escritório até que eu manjava um pouco, porque eu cresci trabalhando assim, então eu consegui organizar. Então, tipo assim, isso daí de atendimento dos clientes, eu tinha muita facilidade. Você não tem noção. Fazia amizade com todo mundo. Não, esses dias eu recebi um depoimento de uma cliente minha, que ela falou assim, eu amei fazer minha casa com a Adriana Decor, e além de tudo ganhei uma amiga. Sobre você vir amigo depois. Incrível. Então, assim, você entra numa intimidade das pessoas, né? De saber como é a cama, como é o quarto. E pra mim isso sempre foi muita responsabilidade. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem entra na casa da gente. Quem você põe na casa da pessoa pra fazer as instalações, pra entregar o produto. Isso é muito sério, sabe? E às vezes as pessoas falam, nossa, é fácil. Não, não é fácil. É uma responsabilidade, você tá entrando na casa da pessoa, na intimidade dela. No que há de mais íntimo de uma pessoa, que é o quarto, né? Não tem jeito. Então, assim, eu comecei a aprender tudo, aí eu fui estudar um pouco mais sobre composição, sobre cores, sobre arquiteto, sobre design interiores. Design interiores. Não, é uma designer de interiores, tá pronta pra fazer projeto. Então, é que eu gosto muito da ambientação, Natália. Produção. Da produção, eu amo. É apaixonante. Eu amo, você não tem noção. Eu tive que conciliar quando eu abri a loja, porque aí o que aconteceu? Eu fui e a coisa foi tomando uma proporção, as pessoas começaram a vir, eles gostavam de mim, eu sempre fui vendedora, eu tinha facilidade em me comunicar, eles confiavam em mim e pronto, o negócio deslanchou. Enfim, 3 anos saiu o primeiro sócio, 7 anos saiu o segundo sócio e eu fiquei sozinha. E assim, quando eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você teve medo, Adriana, nesse momento? Muito. Você não tem noção. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho funcionários que estão comigo. Minha costureira, tem costureira que está há 18 anos comigo. Depois que eu montei a loja, a gente montou o ateliê, né? A confecção, eu tenho costureira que está comigo desde essa época. Eu tenho instalador, eu tenho as consultoras, eu tenho uma consultora de 14 anos, um instalador de 14 anos comigo na loja. Olha então eu tenho um pessoal muito bacana, que eles confiam muito em mim. Vira família, né? Eles confiam muito em mim, eu também neles. E isso ajudou para que a gente conseguisse desenvolver um bom trabalho. Só que quando eu fiquei sozinha, porque na verdade foi ele que saiu, eu pensei, e agora, continua ou não? Não, eu vou contar uma coisa pra você. Eu cheguei com meus funcionários e eu falei, sabe o que pra eles? Olha, gente, é o seguinte, eu garanto pra vocês 6 meses
falei para eles, 6 meses de trabalho. Se até lá não der certo, porque eu vou ficar sozinha, eu falei para eles, vocês já estão sabendo, vocês topam? Eu topo. Menina, estão até hoje. Todo mundo arregaçou 11 as anos mangas isso. e fez acontecer. 11 anos, você acredita? E como é que foi administrar todas essas novidades na sua vida? Porque você tinha se mudado para uma cidade nova, você começou uma vida nova, com responsabilidades novas do primeiro filho, na sequência do segundo filho, na sequência uma empresa. Sim. Mas os meus filhos sempre foram prioridades na minha vida. Você não pensa que eu deixei algum dia de fazer alguma coisa com eles porque eu tinha loja. Jamais. E pra mim eu acredito que a família é acima de tudo. Não, imagina, do mesmo jeito que eu gosto do meu trabalho, eu tenho minha família como prioridade, não tem jeito. Então sempre foi difícil porque eu tentava conciliar. Então, por exemplo, tem reunião da escola, então deixa eu resolver minhas coisas hoje, porque mais tarde eu tenho que sair porque eu vou na escola. Eu buscava, eu levava no almoço, eu buscava na saída, era o balé, eu sempre fui muito participativa, sempre. Porque o que eu falei, a minha família em primeiro lugar. Eles foram crescendo, cuidando da vida deles e eu fui cuidando da minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz, Natália. Você criou dois seres pensantes. A melhor coisa que eu fiz. Porque eu acho assim que o trabalho ele edifica muito a pessoa. Não tem jeito. Eu tenho certeza que você certamente foi um grande exemplo para eles. É o que eu tentei passar a vida toda, né? Com certeza, Adriana, certeza. Valorizem, sabe? Cada coisa que a gente faz por eles, porque é o que eu falei pra você. Minha família é muito simples. Eu não sei se é porque eu fui criada de uma maneira, para eles a gente tenta fazer tudo ao contrário, né? Então hoje eles apoiam muito e eles ficam muito felizes com as nossas, como é que fala, nossas realizações, nossas conquistas. Eles são muito parceiros nossos, apesar de não terem meu segmento. Foram para outra área? Os dois estudam medicina. Eu quero que eles sejam felizes, fazendo o que eles gostam. Mais importante. Como vai ser a loja, eu não sei, mas como eu sempre disse na loja, vocês vão ver lá, vocês vão ver daqui uns 20 anos, lá quando eu tiver com 70 anos de bengalinha, atendendo, falando, olha, eu acho que esse tecido combina mais com esse, se a gente fizer um detalhe assim. Eu falei assim, então vocês vão ter que me aguentar aqui na loja durante muito tempo, velhinha, dando palpite. Que sou eu que vou ficar aqui, tocando tudo. E depois eu não sei o que vai ser, mas eu também não tenho como prever nada. O que é que vai acontecer? Porque aliás, eu não tenho como prever mesmo, porque se eu fosse prever, eu jamais ia imaginar que eu ia estar no shopping D&D. Dando entrevista para Natália Ramado, olha só. Que honra, que honra, que honra, Adri. Agora Não é? me conta uma coisa. Em que momento que o seu marido veio fazer parte da Adriana Decor? Então, eu sempre precisava, porque tudo eu sempre administrei, tudo. Desde a compra do material, porque como eu passei por todas as fases na loja, eu entrei praticamente no escritório. Depois eu comecei a vender, então aí eu contratei alguém para o escritório. Depois da venda, eu contratei os vendedores e voltei para o escritório. Sabe essas loucuras assim? Muito louco. Administração de prato, você vai vendo onde assim, consegue passar e vai tocando. E aí o Carlos, com os negócios dele, acabou que com a pandemia diminuiu, porque o Carlos sempre trabalhou com investimento, com coisas assim. E ele falou assim, um dia eu estava louca, nervosa com umas coisas na loja, ele falou, vamos lá te ajudar. Menina, acabou ficando, você acredita? Então é recente a vinda dele, porque tem 2 anos. Eu gostei muito de ter vindo, porque eu acho que sabe, Natália, eu penso assim, chega uma idade que a gente, é bacana ter esse companheirismo. Porque senão cada um começa a seguir os seus sonhos ou sei lá o quê, e as coisas acabam tomando outra proporção. Então assim, eu sempre tenho muita prioridade para a família, eu falei para você, então assim, para mim isso é muito gostoso. E mesmo para meus filhos, porque eles pensam, o pai tá com a mãe, tá tudo certo. Eu saí de Americana agora de pouco, falei, tô indo para São Paulo, à noite eu volto. Falei assim, isso porque quando a gente ia para Miami, então, que eu ia atender lá, a gente ia para Miami, vai ficar uma semana, daqui a pouco a gente já volta. Então assim, mais um fazendo companhia pro outro. E essa parceria é muito boa, porque fortalece o casamento, fortalece a loja, fortalece tudo. Adri, agora, voltando um pouco naquela menininha, se você conseguisse abrir uma janela e ver a Adriana, criança, brincando. Você sabe que eu já pensei isso outro dia. Porque eu estava no meu carro e eu pensei, Adriana, você conseguiu. Você conseguiu. Eu me emociono. O que você diria? Muito. O que você sussurraria para a Adriana menina? Porque não foi fácil.
mas que valeu a pena. Muito. Que história linda. Adriana, quero te agradecer muito de vir dividir com a gente, de ser essa inspiração, uma inspiração de pessoa, uma inspiração de profissional, de empreendedora. De empreendedora, de mãe. que não é fácil. Uma inspiração de tantas vertentes, Sim. que é você. Muito sucesso e Obrigada. até a próxima. Até.